Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos prosseguir com o nosso conteúdo em relação às revoltas nativistas, não é isso? Aquelas revoltas que não buscam a independência do Brasil. Não, não. Elas buscam tão somente pontuar contra a opressão da corte portuguesa, principalmente por conta do novo ciclo econômico no Brasil, que é o ciclo da mineração, que será um ciclo muito vantajoso para Portugal e, ao mesmo tempo, Portugal quer fazer com que aconteça uma maior fiscalização, visto que existia também um contrabando em proporções gigantescas, não é? Aquele lavrador, aquele minerador que estava em busca de ouro, de prata, quando ele encontrava, ele procurava uma forma de esconder aquele ouro. E aí a corte portuguesa começou a perceber que aquele volume que estava sendo garimpado, angariado, descoberto nas minas no Brasil, poderia estar em um número bem maior. E isso vai fazer com que a fiscalização aumente, o sistema de captação, a derrama, que é aquela política violenta de cobrança de impostos atrasados, não é? E a mesma situação da derrama que aconteceu lá no século XVII, finalzinho do século XVII, século XVIII, com a Inconfidência Mineira, temos a consolidação dessa cobrança de impostos exagerada. E aí já mencionamos também a Guerra dos Emboabas, que foi um conflito entre os dois tipos de expedições que aconteceram no Brasil, as expedições bandeirantes e entradas. Entradas e bandeiras entraram no conflito, daí os paulistas foram assassinados e houve, com isso, uma unificação da capitania de Minas de Ouro e São Paulo, e depois, 1722, mais ou menos, esse período, elas foram separadas. Foram separadas de que maneira? Separadas como Minas Gerais e São Paulo, cada uma com sua importância, com seu significado, com seu governante, com a sua fronteira muito, muito bem definida. E aí vivenciamos o conflito da Guerra dos Emboabas e chegamos para os 3 últimos movimentos contestatórios desses movimentos nativistas, que é a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos. Esses movimentos, como o nome diz, não é, são movimentos que eles acontecem por pessoas que nasceram aqui no Brasil, são tipicamente movimentos brasileiros, que não vão pensar em contestar tendo uma causa política. A causa não é política, a causa é a questão econômica. E como essas questões econômicas vão afetando a vida dos nativos, dos brasileiros, ou seja, dos brasileiros. E aí, por que vai afetar a vida dos brasileiros? Porque a cobrança de impostos por parte da corte portuguesa, e com o ciclo da mineração sendo cada vez mais crescente, a produção de ouro e prata no Brasil, vai acontecer um estrangulamento econômico. Então, não se tinha mais condições de sobrevivência. A situação de sobrevivência econômica era muito, muito precária. Então, a população brasileira começa a questionar essas situações, pontuar para que o pacto colonial pudesse ter fim. Com isso, surgem revoltas como a Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos, que nós vamos vivenciar a partir de agora, começando com a Revolta de Beckman. Via de regra, esses movimentos eles não têm lá um período muito longo, mas eles são importantes, eles marcam um período de contestação, de dizer, de pontuar que não vamos aceitar todas as imposições
econômicas feitas por Portugal. Então, há essa pontuação, há essa insatisfação, né, que vamos começar a estudar a partir de agora. Talvez, se você quiser me perguntar sobre a questão em relação ao tempo, aquele movimento que durou um pouco mais, a Guerra dos Mascates, fatalmente, foi um conflito que durou pouco mais de um ano, mas teve algum sucesso que, por exemplo, o povoado, não é? A reivindicação dos recifenses era que aquele vilarejo, aquele povoado fosse elevado à categoria de vila. Mas a gente vai mais à frente aprofundar esse caso. Então, algumas situações desses movimentos contestatórios, nativistas, eles obtêm algum sucesso. Pois bem, temos aqui na página 265 a revolta de Beckman. Na verdade, liderado pelos irmãos Beckman, não é? Diz assim: esse conflito de caráter nativista tem a ver com a questão da escravização de indígenas que foram usados como mão de obra nas fazendas e nas minas. O início do bandeirismo, que eu já mencionei, não é? Os bandeirantes são aquelas expedições que desejam ocupar territórios mais ao interior do Brasil, mais a região do Nordeste, do Sudeste mais Oeste, não respeitando, isso já foi dito, não respeitando o Tratado de Tordesilhas, e aí eles, através de bandeiras, estavam delimitando aqueles territórios, marcando aqueles territórios. E aí temos o início do bandeirismo, visava escravizar os nativos revoltosos no interior brasileiro, mas não obteve êxito. Não obteve êxito essa escravização revoltosos no interior do Brasil. Pois era caro e acabava com muitas baixas nas tropas bandeirantes. Passaram, então, a atacar os índios guaranis, que já haviam sido catequizados nas missões jesuítas. Já haviam sido catequizados. Então, mais um fator complicador na intenção de fazer com que os índios pudessem se adaptar ao trabalho forçado, não é? Se adaptar à questão da coerção física também. Isso originou um trabalho obrigatório, que tem a condição física como prioridade, utilizar a força e, além disso, dos castigos que eram realizados com os índios. E os índios não se adaptaram a esse tipo de trabalho. Isso originou grave conflito e discordância entre a Igreja Católica e os bandeirantes. Nada mais natural, não é? Já que os jesuítas estavam em contato direto com os índios, catequizando os índios, fazendo com que os índios absorvessem o cristianismo e, fatalmente, iriam defendê-los por conta da colocação desses índios para trabalhar forçadamente. A coroa portuguesa, na tentativa, continuando aí, página 265, a coroa portuguesa, na tentativa de resolver esse impasse entre jesuítas e bandeirantes, criou a chamada Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Foi uma tentativa de amenizar a situação, não é? Já que eles perceberam, a coroa portuguesa percebeu o conflito, não tinha uma resolução, não tinha uma forma de ser resolvida, pensaram assim: vamos lá, vamos ceder 500 escravos negros para a região para ver se a situação ameniza, se acalma, volta a acontecer naquela região do Maranhão, e aí a gente pode, aí, depois desses 500 escravos, arranjar uma outra solução. Dar um remédio emergencial para aquele momento, depois nós vamos pensar numa solução a longo prazo, num período maior. Nesse momento, vamos enviar esses 500 escravos, vai ser um cala-boca lá para ver se a situação se acomoda, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Voltando para o livro aí. Consistia em fornecer 500 escravos para a região.
importar bacalhau, vinho e farinha de trigo, exportar açúcar, cacau e tabaco. No entanto, esse acordo não foi cumprido, o que resultou na chamada Revolta de Beckman em 1684, no Maranhão. Esse acordo, há indícios de que a coroa portuguesa falou, mas não poderia cumprir essa condição de 500 escravos. A historiografia portuguesa, ela apresenta para nós sempre situações de dificuldades em Portugal, sempre, sempre, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. E não foi cumprido o acordo. Então, os irmãos Beckman se reúnem, articulam um movimento revolucionário, uma revolta, claro, que essa revolta não vai acontecer no estalar dos dedos, não vai acontecer de forma rápida. Isso tem uma articulação, isso tem um período para que a situação possa crescer, possa nascer, possa crescer, possa se desenvolver. Tá bom assim? Então, liderados pelos irmãos Beckman, os revoltosos invadiram a Câmara Municipal e instalaram um governo provisório até que o conflito fosse resolvido. Muito normal acontecer isso, não é? A fragilidade das questões provinciais, naquele momento chamado de província, era muito grande. Você não tinha um apoio substancial do ponto de vista de segurança para proteger a Câmara Municipal, o Palácio do Governo, não tinha. Então, você não pode imaginar que, como é que aconteceu isso nesse período? Havia uma certa fragilidade na questão da segurança do governador, dos prefeitos, enfim, governador de província chamado naquela época. Também instalaram um governo provisório até que o conflito fosse resolvido. Também acabaram com a Companhia Geral de Comércio do Maranhão. A coroa portuguesa extinguiu o monopólio da companhia, nomeou um novo governador e mandou prender o principal líder do movimento, Tomás Beckman, Emanuel Beckman e Tomás Beckman. Em 1685, os portugueses derrotaram os revoltosos, acabando com o governo provisório e executando seus principais líderes. O que aconteceu nesse governo provisório não deu tempo para esse governo provisório se estruturar. Então, o governo português conseguiu abafar esse movimento rapidamente. Chegamos aqui em outro movimento contestatório nativista, que é a Guerra dos Mascates. Lembrando que a capital da província de Pernambuco, nesse momento, é Olinda, e Recife era o porto que servia a capital da província de Pernambuco, Olinda. Então, Olinda era a capital e Recife era o porto, era um povoado que começa a crescer, começa a se desenvolver a partir entre 1680 e 1690, começa a crescer, começa a tomar corpo, começa a ter um certo nível de desenvolvimento que eles vão desejar ser elevado à categoria de vida, porque a partir daí vai poder gerir seus próprios impostos, vai poder criar a sua Câmara Municipal, então vai dar uma autonomia para o Recife. Vamos lá. A Guerra dos Mascates, 1710, 1711, só para que você possa se situar historicamente. A saída para a crise açucareira no Brasil foram as minas de ouro e diamante. Não é porque foram a saída, porque a partir de agora, no século XVIII, o açúcar brasileiro vai encontrar uma concorrência muito séria com o açúcar das Antilhas. Tanto é que os holandeses também se deslocam para lá, porque é um açúcar de melhor qualidade com preço menor. Então, temos aí um declínio da produção açucareira em todo o Nordeste. E preste bem atenção, esse declínio ele vai acontecer, só tende a cair cada vez mais esses números de produção, não vai conseguir se recuperar.
Não vai mesmo. Até no século XIX, no finalzinho do século XIX, quando se pensa que vai haver uma luz no final do túnel para o açúcar no Brasil, não. Somente a partir nas primeiras décadas do século XX, o açúcar vai ser produzido em outras regiões, não só mais no Nordeste, principalmente no Sudeste e no interior de São Paulo, e esse açúcar vai começar a voltar a ser produzido em larga escala. E as dificuldades de produção no Nordeste vão ter uma consequência grave, que os estados do Nordeste vão deixar de ser o centro econômico do país paulatinamente, aos poucos, não é? A partir do século XIX, nós temos a consolidação dessa questão do açúcar. O açúcar nordestino no Brasil cai muito em sua produção. Mas, no caso do Nordeste, os fazendeiros ainda passavam por grandes dificuldades. Voltando para o livro aí, página 265. Mas, no caso do Nordeste, os fazendeiros e comerciantes ainda passavam por grandes dificuldades e não viam perspectivas que pudessem mudar essa situação. Nesse contexto, em 1710, eclodiu a Guerra dos Mascates. Mascate era um nome pejorativo, é um nome querendo denigrir, querendo falar mal, de forma pejorativa, de forma ruim, sobre os habitantes do Recife. E esses comerciantes recebiam o nome de mascate. Era o nome pejorativo dado aos comerciantes no Recife, que na prática eram ambulantes, ou seja, sem um local fixo para exercer suas atividades comerciais. Atendendo às reivindicações dos recifenses, Dom João V elevou o Recife à categoria de vila, por meio de uma carta régia, como se fosse uma autorização, em 1709. Com esse ato, os olindenses perderam impostos cobrados aos recifenses. Então, Olinda perdeu economicamente com a elevação do Recife à categoria de vila. Outra decisão tomada foi que o porto passava a ser do Recife, não mais a serviço de Olinda. Inconformados com isso e com as dificuldades financeiras em que se encontravam em virtude da concorrência do produto antiliano, que eu já mencionei, do açúcar das Antilhas, as tropas de Olinda invadiram Recife. O governador foi embora, fugiu para a Bahia, depois de ter sofrido um atentado. O desenvolvimento comercial do Recife, o que gerava discordância entre olindenses e comerciantes portugueses do Recife, também pode ser considerado um motivo para o surgimento desse conflito. Em 1711, com a chegada do novo governador, Félix Machado de Mendonça, foi mantida a decisão do governador anterior e os envolvidos na guerra foram anistiados. Aí vem a pergunta: os envolvidos na guerra foram anistiados. O que significa anistiados aí? Muito bem. Anistiados significa perdoados. Chegava ao final a Guerra dos Mascates e o Recife passou a ser uma cidade de destaque, crescendo bastante e se adequando à realidade econômica do Brasil, que não mais, olha aí aquilo que eu falei anteriormente, que não mais dependia da produção do açúcar. O açúcar no Nordeste, nesse momento no Brasil, vai ter um declínio muito grande. Tanto é, quando a gente vocês chegarem lá no 9º ano, nós vamos estudar a chamada República do Café com Leite. E alguns historiadores, eu sou um deles, que chama de café com leite sem açúcar, porque o açúcar já estava arrasado economicamente, a produção quase que nula de açúcar, não é?
crises e mais crises e falta de investimento por parte do governo central, para que o açúcar voltasse a ter o grande destaque que já havia tido ultimamente, historicamente falando. Vamos agora para a página 266, prosseguindo aí com mais uma revolta nativista, mais uma revolta que tem como um dos seus eixos a questão econômica, não é? Um dos seus fatores, motivos, razões, a questão econômica. Temos assim, a revolta de Filipe dos Santos. Vários foram os motivos que levaram à explosão desse conflito na região das Minas Gerais. Entre os principais estão a proibição do comércio de ouro em pó, evitar cada vez mais o contrabando, o aumento no rigor à cobrança do quinto, ponto e vírgula, a criação das casas de fundição, para onde toda a produção deveria ser recolhida, os altos preços dos bens de consumo e subsistência, bens de subsistência de alimentos, viu? Aquele que você pode subsistir, você pode sobreviver. A derrama que cobrava impostos atrasados com violência e a divergência étnica entre portugueses e brasileiros. Étnica vem de etnia, vem de raça, as diferenças, as divergências, as discordâncias étnicas entre brasileiros e portugueses. Devido a tais causas e a prepotência do Conde de Assumar, que está aqui ao lado no link, o Conde de Assumar já não agradava mais a população devido às imposições em seu mandato, como extinguir, por fim, as funções e aumentar o poder do governador. Não é isso? Temos, então, a prepotência do Conde de Assumar, governador de Minas Gerais. Os brasileiros se revoltaram em Vila Rica no ano de 1720, destruindo os livros da provedoria da Fazenda Real. Também entregaram um documento ao governador que exigia a suspensão das medidas sobre o ouro e dos monopólios sobre o sal, a aguardente e a carne. Sem meios para reagir, o governador atendeu às exigências dos rebeldes, mais secretamente preparou tropas. Então, 1.500 homens invadiram Vila Rica e as casas dos rebeldes foram queimadas. Olha aí, o principal líder, Filipe dos Santos, foi condenado à morte. Não é? Então, com isso, concluímos as nossas revoltas nativistas e vamos agora passar a fazer exercícios aqui. Na página 260, 267, nós temos 3 questões a serem feitas. Eu vou fazer 2. Tá bom assim? Questões dissertativas, que diz assim, 267. O que foram os movimentos contestatórios? A resposta: o ser humano, vírgula, em sua história, vírgula, sempre buscou reagir a situações que julgava incômodas, de forma individual ou coletiva. Não é? Ponto. Surgindo guerras e conflitos. Ponto. Surgindo guerras e conflitos. Ponto. No Brasil colonial, não foi diferente. Não foi diferente.
Ponto. Os movimentos contestatórios, consistiam apenas em divergir das práticas econômicas e políticas, divergir, voltando a falar, repetindo, divergir das práticas econômicas e políticas da coroa portuguesa, Ponto. Tá bom assim? Segunda questão. Quais foram os motivos que levaram à revolta de Beckmann em 1684? Quais foram esses motivos? Foram as divergências entre jesuítas e bandeirantes, quanto à escravização de nativos, duramente criticada pela Igreja. Ponto. Além do estabelecimento de um acordo com os bandeirantes, para o fornecimento de 500 escravos. O fornecimento de 500 escravos. Não é? Pois bem. E na página 269 nós temos uma questão que é a quarta questão, página 269. O termo nativismo é utilizado pelos historiadores para, quarta questão, página 269. O termo nativismo é utilizado pelos historiadores para designar revoltas ou movimentos de resistência contra a dominação portuguesa. São movimentos nativistas ocorridos no Brasil, o quê? Letra A, Mascates, Emboabas, revolta de Beckmann. Na letra B, Guerra dos Bárbaros e Mascates. Na letra C, Revolução de 1817, Confederação do Equador. Na letra D, Revolução Praieira, Canudos, Quilombo dos Palmares. E letra E, Confederação dos Tamoios e Guerra dos Bárbaros. Qual é a alternativa, pessoal, assinalada? Muito bem. Letra A. Nós concluímos aqui esses conteúdos do 7º ano e retornaremos com o revisional na próxima aula. Tá bom assim? Espero que vocês tenham aprendido o conteúdo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, mande mensagens pelo aplicativo. Tchau, pessoal. Forte abraço para vocês. Estudem e até a próxima. Tchau.